noite, muito boa noite. Sejam bem-vindos ao nosso segundo encontro do Seminário de Inteligência Física. É um prazer muito grande receber cada um de vocês. Como passaram a semana? Estão bem? Felizes? Animados? Motivados? Preparados para mais uma palestra poderosa? Olha, a palestra da semana passada foi incrível, falou muito ao meu coração. E a palestra dessa noite também promete bastante. Então, deixe seu like, se inscreva no nosso canal, compartilhe esse conteúdo com o maior número possível de pessoas. Eu tenho certeza que vai ser muito, muito especial. E nessa noite nós temos a alegria de receber aqui no nosso centro de influência a doutora Caroline. Ela é médica de família e de comunidade. Bem-vinda, doutora. É contigo a palavra. Obrigada, pastora Genor. Boa noite a todos. Boa noite para quem está aí em casa, prestigiando esse seminário de inteligência física. Muito obrigada pela sua presença. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês para a gente conversar um pouquinho sobre um tema muito importante, que é a ansiedade. A ansiedade que ela é conhecida como o mal do nosso século. E existe muita informação equivocada por aí, então fica com a gente. Curte, comenta, siga a gente nas redes sociais e saiba também que você pode fazer o seu comentário no chat ou, se você está assistindo depois, pode comentar aí embaixo que a nossa equipe vai te responder com toda alegria. Tá certo? Bem, eu gosto muito de história. Então, primeiro eu queria contar para vocês um pouquinho sobre a história da ansiedade e como que ela veio a se tornar tão importante na medicina. Existem relatos da antiguidade já que mencionam, com outras palavras, a ansiedade que era presente já no cotidiano da vida dos gregos na Grécia Antiga. E existe um mito grego de um deus chamado Pan. Esse deus ele era metade homem e ele tinha também a cabeça, uns chifres e patas de bode. Ele era o deus dos bosques e ele, com a sua aparência horrível, ele assustava os camponeses, os pastores que passavam pelas florestas à noite. E esses homens eles eram tomados por um sentimento de medo terrível e súbito, como se fosse um ataque de pânico. E foi daí que surgiu o termo pânico, veio do nome do deus Pan. Então, antigamente, eles não sabiam dessa palavra ansiedade, mas a gente já tinha palavras como mania, como paranoia ou melancolia que eram utilizadas nesses escritos. Foi só a partir ali do século XVII que a palavra ansiedade começou a ser usada nos escritos médicos. Naquela época, eles sabiam pouco sobre a ansiedade. Eles achavam que era uma doença específica de alguns órgãos do corpo. Por exemplo, as pessoas começavam a sentir muito acelerado o seu coração, a ter taquicardia. Então, muitos acreditavam que a ansiedade pudesse ser uma doença do coração. Eles davam muita ênfase aos sintomas físicos da ansiedade. Com o tempo, eles foram percebendo que talvez a ansiedade pudesse ter outras causas, como, por exemplo, alguma causa psicológica. Mas era algo que estava muito incerto ainda. Ali no século XVIII, no século XIX, eles começaram a se aprofundar um pouquinho mais nos estudos da ansiedade, mas foi só no final do século XIX que Freud ele publicou um manuscrito onde ele mencionava o termo neurose de angústia. Isso nunca tinha sido ouvido falar antes. E esse tema ficou muito conhecido e foi muito bem aceito no meio médico. Nesse manuscrito, ele mencionava possíveis sintomas dessa tal neurose de angústia. Sintomas como irritabilidade, ataques de angústia e de ansiedade. Isso foi muito bem aceito, começou a ser mais estudado. E aí Freud começou a mencionar que talvez a ansiedade ela pudesse ser causada não só por fatores biológicos. E a gente vai começar a ver as causas da ansiedade. Hoje em dia a gente já conhece muito mais. Eu queria que vocês acompanhassem aí na tela comigo que além dos fatores biológicos, hoje em dia a gente já sabe que a ansiedade ela pode ser causada também, ou pode ser afetada por outros fatores. Um deles é a história de vida da pessoa, principalmente no que acontece na infância. Então, crianças que cresceram em lares que tinham modelos de ansiedade, pais ansiosos, avós, mães,
vão ter mais propensão a se tornarem ansiosas no futuro. Mas é importante destacar também que todos esses fatores que eu vou mencionar agora, eles podem influenciar, mas eles não necessariamente determinam, porque a gente não consegue exatamente apontar uma causa específica da ansiedade, já que ela tem uma causa multifatorial. Então, voltando ali à história de vida, a gente consegue destacar também que famílias que eram muito rígidas, que tinham punições muito graves, ou então sistemas de recompensa inesperados que acabavam deixando a criança um pouco incerta do seu futuro, elas também têm uma chance mais aumentada de desenvolver ansiedade. Temos também famílias com pais separados, onde a criança se sente insegura, ou então pessoas que passaram por traumas na sua vida e situações que eram muito graves, que podem também determinar não, né? Elas podem influenciar que a pessoa desenvolva ansiedade no futuro. E fora isso, a gente também tem o ambiente. Hoje, mais do que nunca, a gente sabe da importância do ambiente no desenvolvimento de vários tipos de transtornos. E a ansiedade é um deles. Então, nos últimos dias, nos últimos anos, a gente tem, por exemplo, um uso excessivo de telas. Televisão, celular, tablet. E essa exposição excessiva às telas e às redes sociais tem deixado todo mundo mais ansioso, mas principalmente as crianças e os adolescentes. Outras coisas também que podem influenciar na parte do ambiente é o trabalho. Existem pessoas que têm empregos que são mais propensos a desenvolver ansiedade. Por exemplo, professores, profissionais de saúde ou do setor financeiro, entre outros, aqueles que trabalham com o público. Essas são algumas das profissões que têm um pouquinho mais de tendência a desenvolver ansiedade. Pessoas também que estão passando por problemas financeiros, por problemas familiares, de relacionamento. E uma coisa muito interessante é que existe um fator de risco para desenvolver ansiedade, que é a falta de fatores protetores. O que são esses fatores? Primeiro, nós temos os relacionamentos. A rede de apoio. É fundamental você ter uma boa rede de apoio que vai te ajudar no decorrer da sua vida, mas principalmente se você começar a desenvolver certos tipos de transtorno de ansiedade. O outro é fazer atividade física. É fundamental. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre atividade física. Nós temos também a alimentação saudável, a exposição solar. Todos esses são fatores protetores que, se você não tem, pode ser que você venha a desenvolver a ansiedade. Bem, com o tempo, eles foram descobrindo um pouco as causas da ansiedade e chegaram nessas possíveis causas. Mas, o que é a ansiedade exatamente? A gente falou que é uma reação natural, só que a gente sabe que a ansiedade, a gente pode dizer ou que ela é uma reação, ou que ela é um grupo de transtornos diferentes. E aí eu queria que vocês acompanhassem na tela comigo, porque a partir do século XX, começaram a estudar mais sobre o tema e a ver que existiam vários tipos de transtornos diferentes dentro desse grupo dos transtornos da ansiedade. Então, nós temos a agorafobia, temos a fobia social, as fobias específicas, temos também os transtornos de adaptação, a síndrome do pânico, temos o transtorno obsessivo-compulsivo, que é o TOC, o transtorno de ansiedade generalizada, que é o TAG, entre outros. Então, hoje, a gente não vai falar especificamente de cada um. A gente vai falar sobre a ansiedade no geral. Mas, em algum momento, eu vou falar um pouco mais sobre a síndrome do pânico e sobre o transtorno de ansiedade generalizada, que são os mais conhecidos. Bem, nós sabemos, hoje em dia, infelizmente, que o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Há poucos anos atrás, a Organização Mundial da Saúde liberou esses dados, demonstrando que cerca de 9,3% da população brasileira sofre de algum daqueles tipos de transtorno de ansiedade que eu mencionei. É muita gente, é cerca de 20 milhões de pessoas. Na maioria das vezes, esses transtornos eles aparecem em mulheres
e principalmente em mulheres jovens, mas eles podem surgir em qualquer pessoa também. No ano passado, em 2020, com a pandemia do coronavírus, a gente teve um aumento bem importante dos casos de ansiedade, dos transtornos de ansiedade. E isso eu pude ver bastante no consultório. Então, cada vez mais a gente tem que estar cuidando da nossa saúde mental e da nossa saúde física também, porque está tudo interligado. A gente não pode estar negligenciando um ou negligenciando o outro. E agora, para a gente se aprofundar um pouquinho mais nesse tema, acompanhe ali comigo na tela, por que ou como a ansiedade ela acontece. A gente sabe as possíveis causas, mas qual que é o mecanismo disso? A gente tem no nosso corpo um sistema de alarme, que é o nosso cérebro. Ele funciona para muitas coisas, mas ele é um sistema de alarme que nos alerta quando nós estamos diante de situações de perigo ou situações que colocam em risco a nossa vida, possíveis ameaças. Existe uma região no nosso cérebro que se chama amígdala, que é diferente da amígdala que a gente tem na garganta. Essa área do cérebro ela é responsável por detectar possíveis ameaças ou situações de perigo. A partir daí, ela manda informações para o nosso hipotálamo, que ele vai ativar as nossas glândulas suprarrenais, que ficam bem em cima dos rins, e essas glândulas vão liberar instantaneamente cortisol e adrenalina. Esses hormônios são os hormônios do estresse, eles vão desencadear uma reação que a gente conhece como uma reação de luta ou fuga, que vai nos preparar, literalmente, para lutar ou para fugir. Então, o que acontece? Imagina que você está andando na rua, de repente você se depara com uma situação de perigo. O que você começa a sentir? Primeiro você fica mais alerta, as suas pupilas dilatam, às vezes até a visão fica um pouco embaçada, sua boca fica seca, seu coração começa a bater muito rápido, acelerar, às vezes tem até uma sensação de aperto no peito, sua respiração fica ofegante, você pode sentir tontura, sensação de desmaio. Como a gente respira muito rápido, essa oxigenação pode levar a uma sensação de que a gente chama de desrealização, como se você não estivesse vivendo aquela situação, como se não fosse com você. Você fica arrepiado, sua pele fica fria, você começa a suar, dá vontade de ir no banheiro, dá uma sensação ruim no estômago. Então, todos esses são sinais que o seu corpo está te dando para você reagir frente àquela situação, correto? Bem, voltando para mim, como eu falei para vocês, a ansiedade e o nosso cérebro, na verdade, funcionam como um sistema de alerta. Agora, imagina que você instala um alarme na sua casa, e aí ele começa a apitar toda vez que chove, toda vez que entra um inseto dentro de casa, ou quando a bola do vizinho cai no seu quintal. Esse alarme está com defeito, correto? E é assim que acontece para quem tem ansiedade. Então, ali na tela, como a gente vai ver agora, para o ansioso, ele começa a ter uma preocupação desproporcional às coisas que estão acontecendo. E aí o indivíduo ele começa a antecipar problemas que não vão acontecer, na maioria das vezes. Imagina que você começa a ter uma descarga de adrenalina constante diante de pequenas ameaças, coisas que não têm nenhuma importância, situações do dia a dia, preocupações normais. Essa descarga de adrenalina constante todos os dias vai levar com que você tenha uma sobrecarga e você fique muito desgastado. Isso faz a gente ficar cansado e traz uma série de sintomas que a gente vai mencionar daqui a pouco, ok? Só que agora, a gente tem todos esses sintomas da ansiedade. Muitas vezes a gente se depara mais com sintomas físicos ou a gente percebe mais os sintomas físicos. Só que nem sempre eles estão presentes. Eles acontecem por causa desse mecanismo de luta ou de fuga. Só que outras vezes, na maioria das vezes, na verdade, nós temos sintomas comportamentais. Então, quais são esses sintomas? A pessoa começa a ficar irritada, agressiva, ela fica mais instável, tem dificuldade de completar algumas tarefas simples do dia a dia. E uma coisa bem interessante é que os ansiosos têm a tendência de desmarcar compromissos, por medo, muitas vezes, de não poderem cumprir,
ou de que vai acontecer alguma coisa errada. A gente tem também os sintomas emocionais. Quais são eles? A pessoa começa a ficar muito triste, ela começa também a ficar irritada, ela passa a ter sensações frequentes de medo e de preocupação, sem uma causa aparente. Muitas vezes ela chora, ela fica também com sintomas cognitivos, como perda de atenção, perda de memória. Ela tem muitas vezes uma sensação de que a qualquer momento vai acontecer uma tragédia muito grave. Esses são alguns dos sintomas que a gente pode apresentar nos transtornos de ansiedade. Como eu falei, são vários transtornos. Mas uns que a gente mais lembra é a síndrome do pânico e o transtorno da ansiedade generalizada. E eles são diferentes, tem algumas coisas que diferenciam eles. E como que eu posso saber se eu estou tendo uma crise de ansiedade ou se eu estou tendo uma crise de pânico? A gente consegue diferenciar, então, as crises de ansiedade das crises de pânico através de 3 coisas principais. A primeira é pela duração dos sintomas, a outra é pela intensidade com que eles acontecem, e a outra é pela imprevisibilidade que eles aparecem. Então, por exemplo, na ansiedade, a gente não necessariamente encontra os sintomas físicos. Ou se a gente encontra, eles são um pouco mais leves. Porque essa descarga de adrenalina, ela não é tão intensa. Porém, ela é mais frequente e ela dura por mais tempo. Então, as pessoas com crise de ansiedade, elas vão apresentar maiormente os sintomas comportamentais, os sintomas emocionais e os sintomas cognitivos. Agora, quem está sofrendo de crise de pânico, essa descarga de adrenalina é muito intensa, muito rápida, e ela acontece a qualquer momento. Na ansiedade, não. Normalmente, você tem um gatilho específico. Você consegue identificar qual foi a situação que desencadeou aquela crise. No pânico, não. Muitas vezes, as pessoas acordam de madrugada com crises de pânico. Então, elas são muito intensas. E, normalmente, os sintomas físicos estão mais presentes. Então, aquilo que eu falei sobre a reação de luta ou de fuga é o que acontece toda vez que o indivíduo vai ter uma crise de pânico. Normalmente, essas crises são de curta duração. Duram ali entre 15 e 30 minutos e logo elas passam. Só que foi uma descarga tão grande de adrenalina que aquela adrenalina acaba tendo efeitos mais no longo prazo naquela pessoa. Então, ela demora um pouquinho, às vezes até o restante do dia, para se recuperar. Então, como eu falei, esses sintomas são muito ruins, são muito desagradáveis. E o que principalmente vai diferenciar, além daquilo que eu falei, uma crise de ansiedade de uma crise de pânico, é o medo iminente de morte. Quem está sofrendo de uma crise de pânico acha que vai morrer naquele exato momento. Então, isso é muito desgastante e traz muito medo para as pessoas. Como eu falei, essas crises podem aparecer em qualquer lugar. Então, a pessoa não sabe quando que elas vão aparecer e começam a fazer mudanças no seu dia a dia, na sua rotina, para tentar, de alguma forma, evitar que essas crises apareçam. Então, ela para de dirigir, se por um acaso ela teve uma crise de pânico na direção, elas param de frequentar alguns lugares específicos e elas têm um medo constante de que essas crises voltam a aparecer. Então, a síndrome do pânico é como se fosse o medo do medo. Uma coisa importante da gente lembrar é que esses sintomas são muito ruins, mas eles não matam. Isso é muito importante, porque se a gente sabe disso, fica um pouco mais fácil de lidar com a crise de ansiedade ou com a crise de pânico. Sabendo tudo isso que eu já falei até agora, a gente vai comentar um pouco sobre o tratamento. É muito importante procurar um médico especialista. Procure o seu médico de família, procure um psiquiatra, se por um acaso você identificou alguns desses sintomas em você ou em algum membro da sua família. Porque quando a gente identifica e faz o diagnóstico precoce, o diagnóstico correto, fica muito mais fácil da gente tratar. E o tratamento, ele pode ser feito de 2 formas. Primeiro, antes de tratar, a gente precisa
descartar outras causas. Tá? É importante a gente destacar que existem outras doenças ou outras coisas que podem imitar os sintomas de ansiedade. Por exemplo, a asma com a falta de ar, problemas de tireoide ou outros problemas no metabolismo, desnutrições graves, alterações graves de vitamina, pessoas que já tiveram um traumatismo craniano e estão com algumas sequelas de comportamento, até mesmo algumas medicações podem imitar os sintomas de ansiedade. Aquelas bombinhas para asma, por exemplo, remédios que têm efedrina, que normalmente são medicações para gripe. Então, quando a gente descarta isso tudo, o médico vai estar fazendo o diagnóstico de um dos transtornos de ansiedade. Nós vimos que são vários. O tratamento, ele passa, quase para todos os transtornos, pelo mesmo processo. Acompanhe ali com a gente na tela. A primeira coisa que a gente tem que pensar é no tratamento medicamentoso. Nem sempre ele é necessário. A gente sempre usa nos casos graves de transtornos de ansiedade. Mas nos casos leves e casos moderados, a gente pode iniciar e fazer um teste com as outras formas que a gente vai mencionar mais para frente. Mas o principal medicamento, ou a principal classe de medicamento que a gente usa, são os antidepressivos. Eles são remédios de longo prazo, então normalmente a gente usa durante alguns meses ou até anos. E eles podem dar alguns sintomas desagradáveis no começo, como um enjoo, uma dor de cabeça, até uma sensação de que a ansiedade piorou momentaneamente. Mas eles são muito importantes. Tem gente que tem um pouco de medo de estar usando remédio para ansiedade, tem medo de ficar viciado, tem medo dos efeitos colaterais, mas é muito importante você saber que quando a medicação ela é bem indicada, ela é um aliado fundamental para o tratamento da ansiedade e melhora muito a qualidade de vida. E além dos antidepressivos, a gente tem também os calmantes, são os ansiolíticos. A gente conhece como Rivotril, Clonazepam, Diazepam, entre outros. Esses remédios, eles não resolvem o problema, mas eles aliviam os sintomas na hora. Então, a gente passa eles para momentos de crise de ansiedade, ou então, para as pessoas usarem no começo do tratamento. Porque muitas vezes, na maioria das vezes, na verdade, os antidepressivos podem demorar de 2 a 4 semanas para começar a fazer efeito. Então, nesse período, a gente passa os calmantes para aliviar um pouco a ansiedade da pessoa. Mas, além dos remédios, o que a gente tem de alternativa? Primeiro e principal, nós temos a terapia cognitivo-comportamental. Ela é fundamental para o tratamento dos transtornos de ansiedade e de outras doenças emocionais também. Essa terapia, conhecida como a TCC, ela é uma abordagem da psicologia muito interessante e muito objetiva. Ela tem um início, um meio e um fim. A pessoa não fica a vida inteira, na maioria das vezes, fazendo esse tipo de terapia. E ela tem como objetivo identificar pensamentos, crenças, ações, situações específicas que são negativas e que têm a ver com a origem do problema e tentam arranjar soluções específicas para isso, mudar esses pensamentos de uma forma positiva para conseguir resolver o problema do paciente. Então, a terapia, quando ela é bem feita, ela é uma super aliada no tratamento da ansiedade. E muitas vezes nem é necessário remédio. Depois a gente tem também alguns treinos de atenção e de respiração que são fundamentais tanto para prevenir quanto para os momentos de crise de ansiedade ou de pânico, falando aqui no geral dos transtornos de ansiedade. Então, a respiração, a gente respira o tempo todo, isso é uma coisa que a gente não fica consciente da respiração, certo? Mas nesses momentos, a gente precisa fazer os exercícios específicos de respiração que ajudam bastante a nos acalmar e a melhorar, a ajudar a passar essas crises. Então, por exemplo, você está num momento de crise, tenta encontrar um lugar calmo, tranquilo, que você esteja de preferência sozinho, sem nenhum barulho, e comece a respirar profundamente. Essa respiração, muitas vezes, quando a gente vai inspirar, a gente levanta os ombros. Mas não é assim que tem que ser feito. A gente tem que
respirar distendendo o nosso abdômen. Essa respiração tem que ser lenta. E quando a gente vai expirar o ar, tem que demorar o dobro do tempo que a gente demorou para inspirar. E isso você faz várias vezes, repetidamente. Vai melhorar a oxigenação do seu cérebro e vai dar uma sensação de que você está mais calmo. Outra parte fundamental no tratamento dos transtornos de ansiedade é a atividade física. Quando a gente se exercita, o nosso cérebro libera hormônios, neurotransmissores, como a serotonina, a endorfina, a dopamina, que trazem uma sensação de bem-estar, de prazer, de calma e até alivia dores. A gente também tem uma diminuição na produção do cortisol e da adrenalina, que são aqueles hormônios mencionados anteriormente, responsáveis pelo estresse e por aquela reação de luta ou de fuga. Quanto mais simples e mais fácil for o exercício, melhor para você. Vai ser mais fácil você aderir a essa atividade física. Então, existem alguns estudos que demonstram que 30 minutos de atividade física, 3 vezes por semana, feitos por pelo menos 16 semanas, tem um benefício igual ou até maior do que a sertralina, que é um dos antidepressivos conhecidos que a gente tem por aí. E além da atividade física fazer bem para a nossa parte emocional, ela é muito importante para a nossa saúde física. Então, de bônus, você vai ganhar uma pressão arterial mais controlada, prevenir a diabetes, entre outras doenças. E além da atividade física, a nossa alimentação é muito importante. Primeiro, a água. A água é fundamental. O nosso cérebro ele é composto de mais de 90% de água. Então, pequenos níveis de desidratação já podem alterar o nosso humor, já podem alterar a nossa concentração. Por isso, é fundamental você estar bem hidratado sempre. Importante evitar algumas substâncias, como a cafeína, o cigarro, o álcool, porque eles podem dar um alívio da ansiedade no momento, mas depois tem um efeito rebote, piorando esses sintomas, causando taquicardia, aumento da frequência respiratória, entre outras coisas. Importante também a gente estar se alimentando alimentos o mais saudáveis possível. Comida de verdade que a gente fala, aquilo que veio da terra, que veio das árvores. E tem alguns alimentos específicos que têm alguma comprovação científica de que ajudam na ansiedade, principalmente na ansiedade social. Então, a gente tem os aspargos, o abacate, as nozes, as leguminosas no geral, os picles, os alimentos, os vegetais em conserva. Então, tudo isso ajuda no tratamento. Como vocês viram, o tratamento ele não depende só do médico. O médico ele vai indicar terapia, vai te passar uma medicação se for necessária, mas você tem que fazer a sua parte. Porque seria muito fácil se um remédio resolvesse todos os problemas, mas não é esse o caso. Porque a ansiedade, os transtornos de ansiedade e as doenças no geral, têm uma causa multifatorial. Então, para a gente resolver o problema, a gente tem que atacar de várias frontes. E o que acontece se você não trata a ansiedade? Começam a aparecer as consequências. A primeira dela é a depressão. Quando a pessoa não trata a ansiedade, ao longo de 5, 10 anos, quase 100% das pessoas vai ter um transtorno depressivo associado, o que vai piorar ainda mais a situação. Muitos recorrem aos vícios, cigarro, drogas ou até mesmo a transtornos alimentares, para ter uma forma de alívio dessa ansiedade. O problema é que isso não resolve e até piora os casos. A gente tem também um isolamento. Além desse isolamento que a gente está tendo na pandemia, o que acaba piorando também a situação, a pessoa ansiosa ela tende a se isolar dos outros, por medo de que alguma coisa ruim possa acontecer, ou por vergonha, por não querer que as pessoas saibam que ela é ansiosa e que apresenta esses sintomas de ansiedade. Com isso, a gente tem uma piora nas relações interpessoais. A pessoa fica incapaz de trabalhar. A gente sabe hoje que os transtornos de ansiedade são os principais transtornos dentro da psiquiatria que causam incapacidade do trabalhador. Além de tudo isso, existe também a ocorrência de possível uma disfunção sexual por causa do transtorno ansioso. Então, como a gente já viu, a ansiedade provoca muitas coisas no nosso organismo e pode ter consequências muito ruins.
mas ela tem uma solução. Como a gente viu, existe tratamento para a ansiedade. Então, eu queria deixar algumas dicas para vocês, porque o ansioso, como a gente já mencionou, ele tem a tendência a se preocupar muito com problemas que, na maioria das vezes, não vão acontecer. Ele tem uma dificuldade de lidar com as incertezas da vida. Mas uma coisa que a gente tem certo é que a vida é incerta. Então, em muitos momentos, a gente vai ter que parar, analisar, refletir e saber lidar com essas situações diferentes que vão acontecer. Então, algumas dicas que eu queria deixar com vocês. A primeira delas é: aceite o que você não consegue mudar. Algumas coisas, elas são como são e não tem muito o que a gente fazer. Quando a gente se depara com um problema que tem solução, ótimo, vai e resolve. Tenta mudar, tenta melhorar. Mas algumas outras situações na vida, não existe uma solução tão clara. E tem aquele ditado que diz que se algo não tem solução, já está solucionado, não é mesmo? Então tente aceitar a imprevisibilidade da vida. Faça as pazes com a incerteza. Isso vai te deixar muito mais leve. Outra dica bem interessante é externalizar suas emoções. É importante você dar nome a tudo que você está sentindo. Converse com um amigo, converse com seu psicólogo, converse com seu pastor. Conte para eles o que você está sentindo, vai ser muito mais fácil de você lidar com essas emoções. Uma outra dica muito interessante é fazer uma lista de tarefas. O ansioso, ele tem dificuldade de cumprir tarefas, às vezes, simples do dia a dia. Ele fica pensando muito e fica com medo de não dar conta de fazer aquilo ali. Então, é importante, na noite anterior ou naquele dia de manhã, faça uma lista de coisas que você vai ter que fazer durante o dia. Isso vai tirar muito a sua ansiedade. É interessante também a gente cultivar sempre bons relacionamentos. Como eu falei anteriormente, ter uma rede de apoio é fundamental para o seu tratamento. Então, não se isole. Procure pessoas que te amam e que vão te ajudar a passar por esse momento. E também se envolva em atividades sociais. Ninguém foi feito para ficar sozinho. Nós não somos ilhas. A gente precisa ter relacionamento com outras pessoas. E fazer atividades sociais, além de você estar em contato com o outro, você vai ter um sentido a mais na sua vida, um propósito. Importante também fazer atividade física, como já foi mencionado anteriormente, por diversos motivos. Tente ter uma alimentação saudável. Cuide muito do seu sono. O seu sono é muito importante. O ansioso, normalmente, ele apresenta insônia. Ou insônia de início, ele tem dificuldade para começar a dormir, por ficar muito preocupado. Ou então ele acorda no meio da noite e aí perde o sono de vez. Então, valorize o seu sono. Uma outra dica é: não seja vítima do perfeccionismo. A gente sempre quer dar o nosso melhor, e isso é muito importante. Mas às vezes as coisas não saem da forma que a gente quer. Então, não estabeleça metas muito inalcançáveis, porque você não vai conseguir cumprir. Seja realista. Saiba identificar os seus problemas também e procure ajuda. Não tente resolver tudo sozinho. Você muitas vezes vai precisar da ajuda de um amigo, de um familiar, de um psicólogo e de um médico. Identificou algum desses problemas que eu falei? Procure ajuda. Procure um médico, procure um psiquiatra, para você conseguir encontrar a solução para os seus problemas. E por último, e não menos importante, tenha fé. Medite. A gente sabe que a espiritualidade é fundamental no tratamento de diversas doenças, inclusive dos transtornos de ansiedade. Então, leia a Bíblia, converse com Deus, peça para Ele te ajudar a passar por essa situação difícil. Como a gente já viu, a ansiedade, ela é muito complexa. São vários transtornos diferentes. A gente viu as causas, viu os sintomas, viu que existe tratamento. Então, procure ajuda. A vida, ela é muito curta e muito importante para a gente ficar se preocupando e ficar tendo problemas que têm solução. Bom, nessa conversa de hoje, a gente já viu a história da ansiedade, como que ela acontece, quais são os sintomas, os tratamentos e algumas dicas para você viver melhor. E o recado final que eu queria dar para vocês é sobre a importância do autoconhecimento. Se a gente não se conhece, a gente não sabe identificar quando as coisas estão indo para um caminho errado. Então, perceba os seus sintomas. Se por um acaso você identificou algum desses sintomas mencionados,
procure ajuda. Não sofra sozinho. Não tenha vergonha de ter um transtorno emocional. Você precisa de tratamento como qualquer outra doença. Só dessa forma, só se conhecendo, que vai ser possível você ter uma plena saúde física, emocional e espiritual. Semana que vem, o Dr. Valner vai falar sobre a relação que tem entre o sono e a imunidade. Esteja com a gente de volta no sábado que vem às 18 horas. Se por um acaso ficou alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários que a nossa equipe vai fazer de tudo para responder você. Um abraço. Muito obrigado, doutora Caroline, pela excelente explanação. Suas palavras me lembraram de um texto muito importante que está em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Você já experimentou isso de forma prática aí na sua vida? R.C. Sproul costumava dizer que o excesso de passado gera depressão. O excesso de presente gera estresse. E o excesso de futuro gera ansiedade. Agora, pensa comigo, do que adianta ter um excesso na emoção se existe uma carência muito grande no coração? Do que adianta? Por isso é importante nós, de fato, seguirmos a orientação bíblica. Eu vou ler novamente. Diz assim: lançando sobre ele, e o contexto aqui é Deus. Então, vou ler assim, ó. Lançando sobre Deus toda a vossa ansiedade, porque Deus tem cuidado de vós. Não gostaria você, nessa noite, de permitir que Deus continue guiando a sua vida? Se esse é o seu desejo sincero, eu convido você a fazer uma prece, uma oração comigo. Querido Deus, onipotente Pai, muito obrigado por cada pessoa, cada família que nos acompanha aqui nessa noite. O Senhor conhece os problemas, os dramas, as preocupações e as ansiedades dessas pessoas. E como a Bíblia nos orientou, nós entregamos tudo isso nas tuas mãos, porque de fato o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Nos dê uma semana feliz, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Se você tem o desejo de conhecer mais profundamente os assuntos abordados aqui nessa noite, entre agora mesmo em contato com o nosso time do Centro de Influência Bem pelo Bem, ou acesse o link na descrição do vídeo. Será um prazer lhe atender. É importante salientar que, além das temáticas abordadas aqui, o nosso Centro de Influência tem também outros cursos gratuitos. Curso de inglês, curso de finanças, aconselhamento familiar e muitas outras coisas. Você vai se surpreender. Portanto, muito obrigado pela sua audiência. A gente vai ficando por aqui. Eu sou o pastor Agenor Simões e esse é o seu Centro de Influência Bem pelo Bem de Joinville. Até semana que vem.